Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Amém? Nós vamos agora para o nosso momento da palavra, momento especial para ouvirmos a voz do Senhor por meio da palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Vai projetar aqui também, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à Tua presença, Senhor, como povo do Senhor, como um povo que crê num Deus que é real, que é verdadeiro e que fala. Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração para compreender a Tua palavra, que a Sua voz seja audível em cada coração, e que pela Tua palavra nós possamos transformar a nossa vida, sermos transformados segundo a Sua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Para intitular essa mensagem, e você vai entender o porquê, o título dela reflete o espanto do apóstolo Paulo. Paulo, ele plantou a igreja de Corinto, ele ensinou o evangelho, ele apresentou o evangelho do Senhor Jesus, e a palavra evangelho significa boa notícia. Qual que era a boa notícia? Que o mundo estava perdido, que todo homem é condenado, mas aqueles que acreditam que Deus se fez carne e pagou na cruz o preço pelos nossos pecados, são salvos pela fé em Cristo Jesus. Essas pessoas reconhecem o senhorio de Cristo e submetem à sua vontade. Basicamente, o evangelho tem a ver com essa boa notícia, que há esperança, e não só esperança, mas certeza de uma vida eterna. Que esse mundo que nós passamos é importante, sim, tem muitas coisas boas que Deus tem nos dado, mas que Ele é passageiro. O objetivo de Deus para cada ser humano é a eternidade. Deus nos criou para a eternidade. E Paulo fica assustado, porque quando ele sai de Corinto, continua visitando as outras igrejas, levando o evangelho do Senhor, entra algumas pessoas naquela igreja e começa a ensinar doutrinas dizendo que não há ressurreição. Não existe ressurreição. E um grupo estava acreditando nesse negócio. Então, o título dessa palavra é: como assim? Como assim? Foi esse o evangelho que eu ensinei, que eu apresentei a vocês? E nós, no decorrer dessa mensagem, nós iremos perceber que talvez nós não declaramos, ou as pessoas não declaram propriamente, que nós só temos esse tempo material, ou essa existência física, mas na prática vivem como se assim o fosse. A nossa preocupação, a preocupação de muitas pessoas, muitas vezes é com essa vida e apenas com essa vida. Os investimentos que fazemos sempre estão direcionados a essa existência. E Paulo traz um alerta aos coríntios,
Ele começa a falar, está incoerente o evangelho com apenas essa existência material. E se de fato nós esperamos Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque para o cristão existe uma conduta ética que o Senhor espera de nós, que só faz sentido se nós formos recompensados na eternidade. Em determinado momento Paulo fala: que isso se não tiver ressurreição? Se em Éfeso, como homem, lutei contra feras. E é um texto que a gente não sabe se ele está falando de uma forma literal, porque existia essa possibilidade de alguns condenados serem expostos a animais selvagens como condenação, como forma de flagelo. Ele fala: se eu estou resistindo, se eu estou sendo preso, se eu estou abrindo mão de tantas coisas, se como Jesus manda que se alguém nos ferir a face direita, devemos virar a outra face, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam mesmo. Não é uma pequena ofensa, não é um deixa para lá, não foi nada. São coisas que a gente podia falar como a gente diz, a gente vê essa frase, né? Perdoar eu perdoo, mas feliz não serás. Mas não é isso que Deus espera de um cristão. Ele espera um estilo de conduta que só faz sentido se nós tivermos uma recompensa depois deste mundo. E você vai perceber que todo o evangelho é conectado nisso. Deus nos chamou e nos chama e nos salva e nos cura e transforma as vidas das pessoas visando a eternidade. Deus te chamou para a eternidade. Quando pastor Rafael falou sobre o ano que está caminhando, ele passa tão rápido, mas esses dias, em dezembro, muitos de nós estávamos planejando 2024. Existem pessoas que 2024 já estava planejado desde 2021. Existem planejamentos de 5 anos, 10 anos. Muitas empresas fazem planejamento sucessório, como vai ser a empresa depois que aqueles dirigentes partirem. E o sucesso de muitas pessoas e organizações muitas vezes está relacionado ao nível e à amplitude do planejamento, curto, médio e longo prazo. Nós não poderíamos esperar de Deus nada menos que isso. O Senhor, quando nos planejou, o Senhor, quando planejou a sua vida, a minha vida, Ele tem um projeto antes de eu e você nascermos, de curto, médio e longo prazo. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem te chamado para o Evangelho, mas o desejo de Deus é ter-nos na eternidade com Ele. A perfeição, o melhor nesse sentido, ainda está por vir. E só isso faz sentido para o Evangelho. Só isso faz sentido pelas lutas que enfrentamos e a forma como nós precisamos lutar. Porque para o cristão, os fins não justificam os meios. Existem os fins estabelecidos e o Senhor delimita os meios para nós. A palavra do Senhor delimita qual tipo de conduta devemos ter. Ah, mas os outros fazem assim. Os outros são os outros, como sempre disse a minha mãe. Ah, mas o fulano é o fulano. Meu negócio é com você. E você vai entender por que eu estou falando isso. Uma perspectiva unicamente humana estará desalinhada com o plano de Deus. E nesse contexto haverá inversão de valores, priorizando aquilo que não deveria ser prioridade. Quem olha apenas para o temporal não conseguirá contemplar o que é eterno. O Senhor nos salvou. Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus,
ele deve o reconhecer como Senhor. E se ele é Senhor, ele se submete ao senhorio de Cristo, às regras do Senhor e às leis de Deus. E nós somos salvos quando você fala: Senhor, eu creio que um dia Jesus morreu na cruz para me salvar dos meus pecados e da condenação eterna. Eu creio nisso, eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, e sei que diante da perfeita justiça de Deus, eu sempre seria condenado. É assim que eu me vejo diante de Deus. Mas Deus se faz carne, nasce, vive, morre, ressuscita, para me acreditar a sua justiça. Quando eu reconheço isso, pela fé, eu sou unido a Cristo em espírito. Todos nós somos unidos a Adão fisicamente. Em Adão nós morremos espiritualmente. Em Adão todos morreram espiritualmente. Por isso que o pecado, ele é o pecado original. Nós temos nosso próprio pecado, mas já existe sobre cada ser humano a condenação lá do Éden, da raça. Mas quando a graça de Deus é manifestada, eu ouço a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo move em mim, eu sou capaz de crer. Isso eu falo de uma forma geral, todos nós é assim. E eu decido por Jesus. Naquele momento eu sou unido ao segundo Adão, Cristo Jesus em espírito. O meu espírito é vivificado. Então eu começo a ter um novo entendimento, ainda que o meu corpo, por conta da carne, da fraqueza do pecado, tende ao erro, eu posso mortificar pelo Espírito, pelo entendimento, pela vida de Deus que agora habita em mim. Então, o viver que Deus nos chama para a eternidade é esse viver no Espírito. Pastor, mas eu não estou entendendo. Muitas vezes não é fácil entender. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, você vê que todo o texto, toda a carta dos Coríntios está conectada. Se você for lá no capítulo 2, no verso 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, todas as vezes que nós caminhamos para Cristo, a palavra de Deus diz que assim que você aceita Jesus, porque o Espírito de Deus começa a mover no seu coração, e você fala: eu não sei como, mas eu acho que isso está sendo falado, é a verdade. É Deus movendo no seu espírito, vai além da sua compreensão. E conforme você vai caminhando com Jesus, Ele vai clarificando a sua mentalidade espiritual. Mas o que estava acontecendo aqui, nesta igreja, era que uma ideia filosófica do materialismo, ou seja, uma ideia que dizia que não era possível ter ressurreição, de uma existência unicamente física aqui, estava corrompendo os irmãos. É assim com o Evangelho. Se você tira uma parte do Evangelho, se você modifica uma parte, toda a estrutura é comprometida. Por isso que a nossa doutrina tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Lá na mesma carta, no capítulo 15, verso 12, diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aí Paulo começa a desenvolver o raciocínio. Olha, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, porque Cristo estava como homem. Se Cristo não ressuscitou, nós somos pregadores falsos. E se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados.
Mas ele continua: mas de fato Cristo ressuscitou. Versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Só que, irmãos, essa ideia materialista que entrou ali, Paulo já tinha lidado com ela. Se você for lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que em determinado momento Paulo tem um debate com os estoicos e com os epicureus. E eles, quando vê Paulo falar da ressurreição, ele fala assim: não, deixa para lá. Uns começam a dar risada, outros falam: outra hora a gente te ouve. Só que o evangelho chegou para esse pessoal, e eles aceitaram o evangelho, só que eles aceitaram o evangelho que lhes era conveniente. Eles vieram para a igreja, mas não despiram da sua forma de pensar, continuaram com as suas ideias, só com a nova roupagem. Essa filosofia entrou na igreja, uma interpretação alternativa do evangelho. E como diz o sábio Salomão, não existe, vamos falar que é o Salomão que escreveu Eclesiastes, mas o autor de Eclesiastes: não existe nada de novo debaixo do sol. Isso é uma realidade. Todo pensamento filosófico, toda heresia, toda alteração da palavra de Deus já existia desde o princípio da igreja. É tudo uma roupagem nova. E nesse tempo, estratégias malignas têm vindo, têm se infiltrado na igreja, através de várias formas, para afastar o homem de Deus. Ideias materialistas, o que é? Eu só creio naquilo que eu vejo. Não aconteceu isso não. Não, mas como que pode isso? Só creio naquilo que posso ver. Mas isso é incoerente, uma vez de que tudo que acontece nesse mundo é resultado de algo que ninguém consegue ver, que é os pensamentos. Tudo o que você faz, antes de você fazer, você pensa sobre aquilo. Você planeja em algo que é invisível. Eu sei que todos vocês são pensantes e inteligentes, mas não consigo ver o pensamento de ninguém. Mas vejo as ações de vocês, que antes aconteceram pelo pensamento. Ou seja, o mundo invisível está mais presente de uma forma tão natural. Mas as pessoas, muitas vezes, questionam a realidade do mundo espiritual. Questionam se de fato é assim. Então o materialismo tem tomado conta. O hedonismo. Pastor Rafael trouxe a mensagem sobre Jacó e Esaú. Hedonismo vem de Edom, que é alguém que se entrega aos prazeres, e muitas vezes compromete o seu futuro, abre mão de uma herança eterna por conta de algo passageiro, porque assim Esaú entregou a sua primogenitura, a sua bênção, por um prato de lentilhas. E lentilhas, sei lá que tempero que o Jacó usou, que era vermelho. E Edom significa vermelho. Então o hedonismo é a busca por prazeres. E assim como os estoicos e os epicureus entraram no evangelho e estavam distorcendo para os coríntios, para implantar a sua filosofia de que o mundo, de que a existência é apenas essa daqui, pessoas têm entrado com filosofias como estas, materialistas, hedonistas, relativistas, e querem que o evangelho se enquadre a ela. Elas querem implantar as suas ideias ou seu estilo de vida no evangelho. Então surgem líderes apoiando qualquer tipo de prática, qualquer tipo de estilo de vida que visivelmente está contra as escrituras, está contrário às escrituras, e eles fazem cambalhotas e cambalhotas, malabarismo e mais malabarismos, para tentar induzir o povo de Deus ao erro.
São tantas coisas. São tantas pessoas que têm as suas técnicas e para vender para o nicho gospel, coloca um versículo. Então eu tenho uma técnica de gestão e é muito importante ter técnica de gestão. Aí eu sou um consultor de uma área e isso é muito importante. Mas quando ele quer entrar no mercado dos religiosos, ele coloca um texto bíblico para justificar a sua prática. O texto não está dizendo aquilo, o texto está falando sobre verdades espirituais, mas para ele atingir essa nova fatia do mercado, ele coloca um texto bíblico. E como que eu posso resistir isso? E como que eu posso entender as estratégias? Conhecendo a palavra de Deus. Como diz o sábio, não há nada de novo debaixo do sol. Nova roupagem, mas a intenção sempre será a mesma. O evangelho, ele é real. Muitas pessoas estão se aproximando de Jesus nessas perspectivas. Estão buscando o Jesus consultor. Como eu disse, é muito bom um consultor. É muito bom receber uma consultoria de uma pessoa qualificada. Com certeza terá bons resultados. Mas Jesus não é consultor. Jesus não é como você chegar em um consultor e falar: eu quero uma consultoria nesta área. Mas infelizmente, muitas vezes, porque eu estou pensando tanto no aqui e no agora, nessa vida, nessa existência, eu falo: Jesus, eu preciso que o Senhor me abençoe nos meus relacionamentos, minha vida sentimental. Jesus fala assim: mas tem que entregar a vida totalmente a mim, tem que abrir mão de algumas práticas. Jesus, não, nisso aí não chamei o Senhor para essa consultoria não, é nessa área que eu preciso que o Senhor age. Não é assim que Deus faz. Ele é Senhor, não somos nós que somos Senhor dele. Ele dá as ordens, não somos nós que damos ordem a ele. Então, não existe nada de errado alguém se aproximar de Jesus precisando de algo. Aliás, todos nós precisamos todos os dias de algo do Senhor. O problema é eu viver e desenvolver meu relacionamento assim com Deus, na perspectiva que Deus é meu amuleto, na perspectiva que eu estou aqui porque Deus me dá algo, enquanto Deus quer ter um relacionamento conosco de transformação integral das nossas vidas. O problema é eu delimitar espaços para Jesus agir. Jesus vai falar assim: eu não trabalho na perspectiva dessa vida, eu trabalho com você para a eternidade. Não tem problema você buscar um milagre com Jesus e apenas um milagre. Mas se você quer caminhar com Deus, se você quer entender o evangelho, quer fazer parte da ressurreição, se você quer viver uma eternidade com Cristo nos céus, que realmente você quer agradar a Deus, se você ama Jesus, precisa haver uma entrega total de vida. Falou aqui de João 4:24, que é a passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana chegou em Jesus querendo uma consultoria. Ela queria uma localização geográfica. Senhor, aonde eu devo adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? Jesus fala assim: eu não estou afim de falar sobre consultoria geográfica. Eu tenho um negócio para falar para você. O tipo de adorador que o Pai busca é aquele que adora em espírito e em verdade. E tem mais uma coisa: tem áreas na sua vida que precisa ser tratada. Ela falou: vou chamar meu marido. Não, você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu marido. Precisa corrigir, precisa andar em santidade. Deus sempre vai trabalhar conosco em uma perspectiva holística, geral, integral. Não é só uma área. Você vai ver pessoas que se aproximaram de Jesus, receberam um milagre e nunca mais viu falar dessa pessoa. Mas você vai falar de pessoas que se aproximaram de Jesus e foram trabalhadas e confrontadas por Jesus e tiveram as suas vidas transformadas, e o mais importante, ganharam a vida eterna. Você vai ver a história dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer e falar, reconhecer Jesus como Senhor. E o Senhor Jesus vai lá: vai em paz, a tua fé te salvou. O único que teve confirmação de salvação foi aquele homem. Você vai ver o paralítico que ficava à beira do tanque.
Jesus cura ele e fala assim: ó, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que acontece? Os fariseus perguntam quem foi, ele fala que não sabia. Depois ele se informa e vai lá e conta para os fariseus que era Jesus. Ou seja, o cara de novo pecando. Ele não queria construir um relacionamento com Jesus, ele queria uma cura. Agora você vai ter um Pedro todo torto, uma hora afundando no mar, outra hora cortando a orelha do soldado, outra hora negando Jesus, mas que se entregou totalmente a Jesus, e Jesus restaura ele e fala assim: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Eu não desisti de você. Tem muita coisa para trabalhar na sua vida, tem instabilidade para trabalhar, tem coisas que você precisa entregar para mim, mas eu não abro mão de você, porque o projeto de Cristo para todos é para a eternidade. Pedro entendeu isso. Alguns apenas se beneficiaram momentaneamente, mas o projeto de Cristo para nós é para a eternidade. Então, vamos nos lembrar, por que Jesus morreu? Nós já falamos, porque não existia outra forma de redimir a humanidade. Jesus morreu para nos salvar. Nós não temos capacidade nem pureza para nos auto-salvar. Só Jesus salva. Por que preciso crer nele? Porque é o meio, é o método que ele deu. Aquele que crê que Cristo morreu e ressuscitou e o reconhece como Senhor, esse é salvo. E como que eu continuo sendo salvo? Porque a perspectiva é que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo pela obra de Cristo, porque criei no Evangelho. Estou sendo salvo, porque eu estou caminhando com Deus. Preciso perseverar. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, que o Senhor nos guarda, mas existe uma sinergia. Eu preciso andar em obediência, querer andar em obediência, porque o caminho da salvação é a obediência, porque o caminho da morte, desde o Éden, foi a desobediência. E um dia o Senhor nos salvará completamente, quando nosso corpo for transformado, quando nós atingirmos a perfeição. Quando eu recebo a Jesus, eu sou regenerado. Quando você recebeu a Jesus, Ele deu vida no seu espírito, como nós já dissemos. Houve vida no seu espírito. E agora, Ele fala com você e Ele te chama para uma proximidade. Só que só é possível ficar próximo de Deus em santidade. Diz o texto que sem santidade ninguém verá a Deus. Diz o texto: sede santo, porque eu sou santo. Como pastor, já há algum tempo, eu nunca me preocupei em saber da vida de ninguém, e eu continuo sendo assim. Glória a Deus. Por quê? Porque nós expomos a palavra de Deus, a vontade de Deus. Todo ser humano, ele tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E eu creio que o Espírito Santo habita naquele que se entregou a Jesus, e ele vai convencendo. Pastor, mas você não fala? A maioria das vezes eu não falo. Quando eu falo em amor. Mas o que acontece com um cristão que insiste em continuar na prática do pecado? Sabendo que Deus o chamou para a eternidade, sabendo que Deus quer ele com ele em santidade, quer caminhar com ele. Nós precisamos entender que nós somos corrigidos pelo Senhor. Se o Senhor caminha com você, se você é filho de Deus, você será corrigido. Talvez você até esteja sendo corrigido. Na verdade, o tempo todo nós somos corrigidos por Deus. Muitas vezes é o nosso coração, no nosso espírito nós ficamos tristes com a prática. Muitas vezes uma brincadeira que fazemos, uma fala que parece que não foi condizente com aquilo que Deus pede de nós. Muitas vezes por uma prática, o Espírito Santo entristece. Como diz o salmista: o Senhor só virou o rosto, logo eu fiquei perturbado. Mas muitas vezes nós recebemos não de Deus. Muitas vezes nós passamos por desafios em nossas vidas. E nesse momento,
nós ficamos chateados, desmotivados, mas não deveria ser um motivo para nós abandonarmos a nossa fé. Antes nós deveríamos refletir: Senhor, o que eu preciso mudar para estar no centro da sua vontade? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação que eu estou enfrentando neste momento? Porque se eu sou filho de Deus, o maligno não me toca. Então quem está me corrigindo é Deus. Eu preciso ter esse entendimento, que o Senhor corrige. Ou será que o Senhor não corrige mais? Ou será que, assim como entraram os epicureus e os estoicos, está se pregando um Deus de amor, que não é Deus de justiça nem de santidade? Não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que aceitou a Cristo, talvez você não sabia, agora eu vou contar, é as letras miúdas do contrato. Não é não, sempre é ensinado isso. Nós pertencemos a Cristo, Ele cuida de nós, e muitas vezes Ele vai dizer não para nós, visando a nossa eternidade. Muitas vezes Ele vai permitir que coisas aconteçam na nossa vida, para que nós consertamos a rota, porque Ele não quer que nós nos perdamos. Para o Senhor é mais importante a sua eternidade com Ele no céu, do que você realizar um sonho, do que você ter aquilo que você tanto quer neste momento, antes de ser trabalhado algumas áreas das nossas vidas. Então Jesus, Ele vai trabalhar em nós e vai nos conduzir para a obediência. Lá em Hebreus, Novo Testamento, amém? Hebreus 12, do 5 ao 10, diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Muitas vezes nós somos repreendidos pelo Senhor, muitas vezes recebemos um não de Deus, muitas vezes nós vemos as coisas se tornando difíceis para nós, e aí nós desmaiamos, perdemos o ânimo. Mas a resposta do Senhor é: não faça isso. Pergunta por quê? Aonde eu preciso consertar? O que eu preciso corrigir? Porque o Senhor corrige o que ama. E agora? E açoita a qualquer que recebe por filho. É vara, é correção, dói, mas é motivo de ficar feliz, porque eu sou filho de Deus. Amém? Eu não vou me perder, porque eu tenho um pai responsável que me põe no caminho. Ou será que é melhor não ser corrigido agora por Deus e viver a eternidade no inferno? Porque só faz sentido o Filho de Deus ter morrido na cruz para te livrar de algo tão terrível como o inferno. Açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Nesse contexto, o bastardo não tinha direitos, estava afastado da herança do pai. Sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Eu sou grato pela correção dos meus pais, eu sou grato pela correção da minha mãe, eu sou grato pela chinela teleguiada dela. Ainda que tem pessoas que acham que esse tipo de correção não é adequado, eu respeito isso. Também na época eu achava que não era, mas eu sou grato. E o Senhor está comparando aqui, olha, o pai e a mãe muitas vezes não sabem exatamente o que está fazendo. Muitas vezes ele corrige como melhor ele acha para resolver aquela situação, e ele fica torcendo para dar certo. Deus nos corrige sabendo de tudo.
Deus nos corrige com a finalidade específica. Eu tenho que entender qual é o objetivo. Por quê? Porque Deus nos chamou para a eternidade. Deus não quer nos perder. Deus não quer nos perder. Porque aqueles, está falando dos nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, falando de Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por que Deus corrige? Para nos tornar santos, para sermos participantes da sua santidade. Tem um objetivo na correção. Então, por isso não devo ficar bravo ou brava com Deus quando as coisas não estão indo como eu gostaria. Mas talvez seja o momento de perguntar: Senhor, o que eu preciso mudar? Deus te ama tanto que pode frustrar os seus planos visando a sua salvação. Glória a Deus. Ele pode frustrar os nossos planos. Ah, mas eu não concordo. Sem concordar, Ele vai continuar frustrando os seus planos. Se você é dele, Ele vai cuidar de você. Esse é o Evangelho, queridos. Você pode estar perguntando: mas cadê a palavra de ânimo, pastor? Domingão, né? Era uma palavra de ânimo. Que palavra de ânimo melhor que essa? O Deus que não poupou o seu único filho, Ele está com você. Ele é um Deus responsável. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua vida. Ele tem sinalizado para mim e para você o que nós não devemos fazer, aonde nós devemos corrigir, porque Ele quer que nós vivamos na eternidade com Ele. Para isso que Ele nos chamou. Não é um projeto temporal, passageiro, é para a eternidade. E Ele decidiu que esse negócio começa aqui. O processo da salvação eterna, da glorificação, começa aqui, desde o momento que eu creio em Jesus. Então começa justificação, regeneração, perseverança dos santos, libertação do pecado, não é, pastor Felipe? Glorificação, perfeição, já vou estar no céu. O Senhor tem um plano lindo para nós, para a eternidade, começa aqui. E Ele nos equiparou, Ele nos equipou, Ele nos proporcionou tudo o que é necessário para vivermos uma vida de vitória. Mas temos que entender a proposta do Evangelho. Mas a palavra boa, eu preciso terminar com a palavra um pouco menos, não sei. Romanos 8:28 diz assim: quando você pensar que é boa, nós vamos falar de novo o que diz o Evangelho. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Duas palavras aqui importantes. Primeira, propósito. O propósito de Deus para nós é para a eternidade. Eternidade com Cristo, ganhar o máximo de pessoas, glorificar o Senhor Jesus através da nossa vida, com a família abençoada, vivendo em vitória. Mas se você voltar um pouquinho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus não é dizer: Jesus eu te amo, Deus eu te amo. Por quê? Porque o Senhor já disse lá no Antigo Testamento: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que é amar a Deus segundo o ensinamento de Jesus? João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A obediência sempre atrairá o favor de Deus, a alegria de Deus, e o Senhor se manifestará naqueles que vivem uma vida segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é uma proposta em que a graça começa a se manifestar agora, mas o objetivo é a eternidade. Amém?